Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 333, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Então, dando sequência aqui, então nós já explicamos um pouquinho, mas vamos voltar aqui. Muitos casos desse tipo tenho presenciado, Hermínio Miranda dizendo, desde pequenos cacoetes ou apenas sensações quase físicas até deformações e mutilações terríveis. Então, eu quis ler novamente porque nós tratamos a respeito das mutilações que já existiram aqui na Terra, né, que já existiram, né, houveram não, e que já houve, né, que é isso. Então, mutilações trazidas das regiões umbralinas para cá. Então, tudo que existe aqui na Terra é uma mera e insignificante cópia tanto do plano umbralino quanto do plano mais elevado. Pois não pensemos que em matéria de elevação, tudo que se resume, que se trata a respeito de perfeição, encontra-se aqui na Terra. Aqui na Terra não encontra praticamente nem 0,00000, se você emendar zero daqui na China, de porcento, não existe aqui de perfeição. Em comparação a outros planetas, né, como por exemplo Marte, Júpiter, Saturno, né? Inclusive Marte e Júpiter já tive a oportunidade de ir neles, inclusive nesta existência aí mesma. Agora você que quiser me internar no sanatório, pode, não tem problema não, mas eu dou um jeitinho de fugir de lá, né? Então, veja bem, na zoantropia também, os psiquiatras, eles tratam, porque aqui, olha só para você ver, até deformações e mutilações terríveis, culminando com as mais dolorosas ocorrências de zoantropia. Tá bom. Já pronunciei o termo. Agora, o dicionário, ele diz assim: zoantropia, segundo o dicionário, é uma variedade de monomanias em que o doente se julga convertido em animal. Aqui na Terra, nós conhecemos a história de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor, ele dava festas e mais festas, né, para a alta sociedade da época, só que do lado de fora do seu castelo, lugar muito bem preparado, gostoso, fresquinho, embaixo, né, das copas de muitas árvores, tamarindeiras e tudo mais. E em alguns momentos ele fazia uso da tribuna e para espranar. Ele gostava de mostrar que era um excelente orador. Mas de repente ele parava a oratória e ele começava a relinchar. Ele ficava praticamente como se fosse um quadrúpede, ele ia até a grama, ele comia grama como se fosse um equino, comia, e os convidados todos assistindo aquela cena. E ninguém podia falar nada. Ele era o rei.
Se alguém se manifestasse ali, era degolado. E depois que ele comia, ele levantava, batia no peito e dizia: eu sou um cavalo. E dava umas relinchadas bem alta, limpava a boca, se sentava e ia comer com os convidados. Aí você me diz assim, mas isso é uma síndrome psiquiátrica? Hoje os psiquiatras, por falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, eles classificam como síndrome psiquiátrica. Tanto a licantropia quanto a zoantropia para os psiquiatras que não têm conhecimento do espiritismo, da lei de causa e efeito, que não têm eles conhecimento de obsessor, porque o que acontecia, o que ocorria com Nabucodonosor, é que os obsessores dele envolviam o seu campo vibracional de uma forma tremenda, podendo aqui usar até aquele termo assim, ó, ao ponto de uma possessão, que Kardec baniu, mas nós estamos usando esse termo porque era uma força tão grande negativa que fazia com que ele se curvasse e fazia com que ele comesse grama e fazia com que ele se relinchasse e fazia com que ele batesse no peito e dizia: eu sou um cavalo. E ele não tinha domínio sobre isso. Então isso é uma possessão. É quando o indivíduo não tem controle sobre. Mas Kardec aboliu por vários outros motivos que nós concordamos com Kardec. É óbvio, porque isso, o bom senso que esteve aqui na Terra, né, em 1804, de 1804 até 1869, nós não vamos crer num ser desse, enviado de Deus, de Jesus aqui à Terra. Então, mas é preciso dizer que existe, por exemplo, os psiquiatras, por falta de conhecimento, eles dizem que licantropia clínica, eles tratam assim, ó, licantropia clínica. É uma síndrome psiquiátrica rara com que a pessoa afetada tenha a ilusão de se transformar em animal ou que já se transformou. Pois, por falta de conhecimento, é natural que os psiquiatras, o muito que eles podem dizer ou fazer, fechar um diagnóstico ali, dizendo: é uma síndrome. Agora eu posso dizer uma coisa? Não tem nada de síndrome. Não tem nada de síndrome. Síndrome, nós podemos, de certa forma, dizer que síndrome, ela tem a ver, até certo ponto, com certos transtornos patológicos. E a licantropia e a zoantropia, ela não é patológico. A licantropia e a zoantropia é um processo obsessivo. A pessoa é obsidiada. Que nesse caso, a licantropia e a zoantropia, ela está além da epilepsia. Que também a epilepsia pode, através da medicina, classificar-se como patologia.
porque levado ao espelho do microscópio, é natural que ali eles detectam várias deficiências, várias ausências de substâncias hormonais produzidas por várias glândulas no corpo humano, que ali são encontradas em excessos ou que às vezes nem são encontradas. Mas é preciso dizer que mesmo a epilepsia, o princípio ativo da epilepsia não é a patologia, e sim a obsessão. Toda pessoa que sofre de epilepsia traz de existências passadas um processo obsessivo tremendo, uma subjugação tremenda. Vamos emendar um pouquinho também. Vamos usar assim, subjugação assessorada de subjugação assessorada de possessão. Sabe por que possessão? Por que nós estamos usando esse termo nesses casos? Porque o paciente epiléptico, quando a crise se manifesta, ele não tem controle e ele, se não tiver alguém ali por perto, ele cai no chão, bate a cabeça no chão, ele pode sofrer um traumatismo craniano, ele enrola a língua, ele começa a babar, ele desmaia. Então tem pessoas ali próximas que precisam colocar embaixo sublingual, né, medicamentos para fazer efeito logo. Aí são prescritos pelos psiquiatras, medicamento sublingual, para ele fisicamente ir se recuperando, porque a partir do momento que coloca o sublingual, aquelas substâncias hormonais, elas atuam nos órgãos do corpo físico, onde os obsessores, através daquele processo obsessivo ali, obstruíram aquelas enzimas, aqueles hormônios. Então é onde o medicamento atua e a pessoa se recupera. Então ele se recuperando, é óbvio que ele assume o controle da situação. É natural que o obsessor, naquele momento, ele, não tendo nada que se fazer, ele se desliga um pouco, ou melhor, ele se afasta um pouco do campo vibracional do epiléptico, daquela pessoa que sofre de epilepsia. Então, o epiléptico, né, é esse caso. Então, quando o epiléptico baixa o teu padrão vibratório, começa a pensar em prostituição, pensamentos negativos, pensamentos de ódio, de mágoa, de raiva e tal, é a hora que o obsessor vem e atua no campo vibracional do epiléptico. E quando o obsessor atua em mantendo o campo vibracional do epiléptico de uma tal forma e pegando praticamente na garganta dele, sufocando ele, como se diz, eu vou te matar. Da mesma forma que você fez comigo, eu vou fazer com você agora. Você percebe que o epiléptico, ele enrola a língua. Ele vira os olhos, o globo ocular. Ele começa a espumar a boca. É lógico que é tudo um processo orgânico isso, mas você percebe que é o mesmo comportamento de como se alguém estivesse pegando ele pelo pescoço
e o asfixiando? Por que será isso? Será que ele não matou muitas pessoas em outras existências asfixiadas? E por isso ele encontra-se ali naquela prova e naquela expiação, naquele resgate? Essa doutrina é maravilhosa, não é? Nos dando oportunidade constantemente para que raciocinemos cada dia. Por isso que devemos vigiar, orar, policiar os nossos pensamentos, policiar os nossos olhos. O nosso irmão, senhor Marcílio Colombaroli, que aqui está presente, tem esse hábito que nós já aprendemos, que todos nós somos responsáveis pelo que falamos, pelo que desejamos e pelo que pensamos. Então nós somos responsáveis. Por isso que temos o hábito de dizer que espiritismo é coisa séria. Espiritismo é responsabilidade, espiritismo é compromisso. Espiritismo não é brincadeira. Então vejamos. Por isso que eu quis, de certa forma, mostrar esse lado aqui, tanto dos lobisomem, da mula sem cabeça, porque como dissemos no vídeo anterior, onde há fumaça, há fogo. Nós nunca que devemos ignorar esses contos, esses mitos que há por aí. Porque esses mitos têm uma certa lógica, mas é no plano espiritual. Não é verdade? Então, é óbvio que por falta de conhecimento, os psiquiatras, mais coitado eles, já fazem demais auxiliando os pacientes conforme eles auxiliam. Porque é preciso entender que a humanidade ela tem tudo de acordo com o merecimento dela, né? Então, não devemos ignorar esse tratamento, esse comportamento, esse medicamento, essa atitude de forma alguma dos médicos e de outras ciências e de outras áreas. A humanidade tem o que merece, de acordo com o nível evolutivo. Mas eu quis, de certa forma, mostrar o caso da licantropia e da zoantropia, porque na falta de conhecimento de causa e de efeito, ação e reação, que está mesclado, que mescla, que envolve todo existências passadas, obsessores, subjugação, obsessão simples, fascinação. É preciso dizer que, por falta desse conhecimento, quando o paciente ali é clinicado pelo psiquiatra, o psiquiatra, por falta de conhecimento desses termos que acabei de citar, é natural que ele licantropia clínica. Aí, licantropia clínica, ele já logo classifica como síndrome. Tá certo ele não tá errado. Então, essa síndrome é aquela pessoa que late, que rosna, que relincha, né? É aquela pessoa que uiva à noite como se fosse um lobisomem, porque existe isso na Terra, gente. Muitas pessoas podem desconhecer por não ter presenciado, mas nós temos presenciado muitas coisas na Terra. Muitas coisas, barbaridade. Coisas bárbaras. Sabe? Terríveis.
Então, tem pessoas que morde. Olha para você ver, tem pessoas encarnadas que altas horas da noite vai até o terreiro, pega uma galinha, morde nela no pescoço e suga todo o sangue do corpo daquela galinha, dizendo ele que é um vampiro. E na verdade ele é um vampiro. Só que o obsessor é que ali usa ele para agir daquela forma. Então ele é um obsidiado. Ele não é um vampiro. Mas para o psiquiatra é uma síndrome. É um transtorno neurológico. Que também pode ser sim um transtorno neurológico em determinados casos, de forma alguma desfazendo dos psiquiatras. Então tem pessoas que eles, ora, pois muitas pessoas que se dizem pessoas racional, dotadas de lógica, de bom senso, fazem uso de alguns alimentos que eu vou dizer a você aqui agora, como por exemplo feijoada. Você, com todo respeito, você acha que a pessoa que come feijoada é uma pessoa racional? Com todo respeito, é uma pessoa irracional. É uma pessoa primitiva. Porque isso não é uma iguaria. Isso não é um prato. Isso não é uma iguaria. Feijoada não é iguaria. Feijoada é porção de miúdos do organismo de animais. Onde já se viu isso? As pessoas comer beiço de porco misturado com linguiça, com língua de porco, orelha de porco, pé de porco, os órgãos genitais de um porco, rabo de porco. Nada contra, mas nós estamos querendo mostrar que muitos que batem no peito e que se dizem ser racional ou racionais são irracionais, disfarçados. São racionais ou irracionais disfarçados. Porque feijoada é uma iguaria. E aquelas pessoas que, quando matam os suínos, guardam o sangue ou matam as aves, termo, galinha. Guardam o sangue para depois fazer chouriço. Isso é racional? Isso são pessoas obsidiadas. São pessoas inspiradas pelas trevas a agir dessa forma. Com todo respeito. Seres humanos que se dizem racionais, dotados de raciocínio, de inteligência, seres que já se diz dotados de amor, de conhecimento, de caráter, comendo feijoada, comendo chouriço, comendo sangue de equino, comendo sangue de bovino. E as pessoas que comem carne de vitelo? Você sabe o que é vitelo, né? Vitelo é aquele bezerrinho que, no momento em que a mamãe dele foi morta, eles não sabiam, ela estava gestante. Ela estava grávida. Então eles retiram para fora aquele bezerro morto e eles vendem a carne daquele bezerro para pessoas fazer iguarias. Isso é racional? Depois transfere para o ombro do chefe das trevas esses maus hábitos. Ora,
se os das trevas se encontram no corpo físico, se deliciando com os pratos principalmente. E é natural, é óbvio que se fôssemos tecer comentário a respeito de iguarias, ficaríamos aqui o resto do ano, mas essa não é a finalidade. Mas nós temos que mostrar isso. Por isso que o nosso trabalho aqui, ele é diferenciado. É diferenciado porque nós estamos aqui para mostrar. Nós não estamos aqui tapando o sol com a peneira. Nós não estamos aqui ocultando nada de ninguém. Quer saber? A pessoa vai ouvir. Se a pessoa não quiser ouvir, é só ela mudar de canal. É o livre-arbítrio, gente. É o direito de escolha. É você, telespectador, que escolhe o que você quer assistir, quer ouvir. Então, eu quis mostrar a licantropia, a zoantropia, né? De uma certa forma, assim, de acordo com a psiquiatria na Terra, porque o médico, o psiquiatra, coitado, ele já faz demais. Quando o paciente chega lá com esses transtornos todo, rosnando, latindo, uivando, então ele tem que, na nomenclatura, usar um termo. Aí o termo é síndrome. Síndrome de quê? É um esquizofrênico. Tudo bem. Tem a ver com esquizofrenia? De certa forma tem, de certa forma não tem. É um louco, é um alienado. Ora, na nomenclatura psiquiátrica, esses termos estão corretíssimos, porque eles desconhecem o fator causa e efeito, ação-reação. Eles desconhecem existências passadas. Eles desconhecem imortalidade da alma. Eles desconhecem o obsessor. Então, o médico, ele tem sim que fechar um diagnóstico esquizofrênico. Não é verdade? Louco. E por aí em diante. Não sei se eu consegui ser bem claro, né? Vamos gravar mais um vídeo.